Jesus. E aqui nós estamos com muita alegria acolhendo mais uma vez o diácono Rômulo. Que maravilha, que presente de Deus. Diácono, eles pediram que você voltasse e Deus atendeu o pedido, trouxe o diácono mais uma vez para estar na família. Foram muitos pedidos, traz o diácono de novo, pois ele está aqui para partilhar com a gente, para rezar com você. Seja bem-vindo, diácono. Eu que agradeço, irmã, eu agradeço a todos. É uma alegria poder estar aqui. Eu me emociono em poder estar aqui, porque estar aqui no Instituto é motivo de graça para todo mundo. E ver as irmãs cantando tá andando no céu, né? Então, povo de Deus, querido, bendito seja Deus, obrigado pelo convite. Vamos clamar hoje, nós estamos já chegando no dia 23, que é o dia de São Padre Pio, e hoje nós vamos entrar nessa formação em honra e glória do Senhor Jesus, para vivenciarmos os santos anjos com o Padre Pio. Amém? Então pega comigo a palavra de Deus, no Salmo 33, versículo 8, para podermos vivenciar a primeira palavra de hoje, para nós caminharmos no dia de hoje. Vai dizer assim para nós, Salmo 33, versículo 8: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e ele os liberta. Eu vou repetir para você: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e ele os liberta. Eu quero começar essa pregação, amada de Deus, em cima do Salmo 33, para que você e eu possamos entender a força dos anjos que acampam ao nosso lado, e quando a gente teme ao Senhor, Ele vem nos libertar. Então já quero proclamar na tua vida nessa noite, uma noite de cura e libertação, uma noite de bênçãos, onde o Senhor Jesus vai entregar para nós um céu que se rasga, e uma torrente de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Então pega comigo a segunda palavra, Salmo 90, dos versículos 10 aos versículos 13. Olha que bênção o Senhor promete para nós nessa palavra. O mal não se aproximará de ti, e o flagelo não chegará à tua tenda, pois a seus anjos Ele mandou a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Andarás sobre cobras e serpentes, e calcarás leões e dragões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amada de Deus, nós estamos caminhando e vamos caminhar agora com o Padre Pio, dentro da realidade dos anjos. Eu trouxe esses dois salmos, para que nós possamos entender que todo aquele que clama ao Senhor, o anjo está ao nosso lado e ele vem nos libertar. E no Salmo 90, esse salmo tão poderoso, que vai falar da segurança e da proteção de Deus, nós vamos entender que o mal, ele pode se aproximar. Olha a força dessa palavra. O mal pode se aproximar, mas ele não vai chegar à tua tenda. Eu quero convocar você agora, onde você está, repita comigo: o mal não se aproximará da minha casa, da minha família, pois o Senhor envia sobre nós os nossos santos anjos. Amém? Amém. Amada de Deus, não é o diácono quem está trazendo, é a palavra do Senhor, para que nós possamos entender o que tão forte é os santos anjos. Por isso eu vou recorrer a São Basílio Magno, doutor da igreja, que vai nos fundamentar. Olha quanto fundamento eu estou trazendo para vocês, para a gente poder aprofundar na palavra. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor, para conduzi-lo à vida plena. São Basílio Magno diz para mim e para você, que nós temos ao nosso lado anjos que nos guardam, que nos guiam para todos os cantos. Então, entendendo essas três palavras, uma de São Basílio Magno, doutor da igreja, e os dois salmos que eu trouxe para você, diácono, quais foram os salmos? O Salmo 33, versículo 8, e o Salmo 90, dos versículos 10 a 13. Eu quero proclamar para você agora, amado de Deus, o que São Padre Pio nos ensina, porque São Padre Pio, estamos chegando, hoje é dia 21 de setembro, teremos amanhã
uma segunda formação, e no próximo dia já é o dia de São Padre Pio. Então nós precisamos caminhar com São Padre Pio, e ele vai dizer para nós, ele escreve uma carta, dentre várias cartas, ele vai nos mostrar o que fazermos com os santos anjos, o que fazermos com o anjo do Senhor, que caminha conosco, que está conosco a todo tempo. Então eu quero que você anote cada passo que São Padre Pio vai nos ensinar. Nós precisamos primeiro entender que nós não estamos sozinhos. São Padre Pio vai dizer na carta: pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. São Padre Pio nos ensina com os santos anjos, o nosso anjo da guarda, que eu já trouxe para vocês, São Basílio, trouxe 2 salmos para mostrar que estamos acompanhados, que nós precisamos parar de uma vez por todas com essa história de dizer que a gente está sozinho na batalha. Você, amada de Deus, eu quero olhar nos teus olhos e proclamar: você nunca esteve sozinho. O profeta Isaías vai nos dizer, desde o ventre da nossa mãe, quando éramos tecido, Deus já sonhava conosco. Desde a eternidade, porque o nosso Deus, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele já sonha com você, e ele designou sobre a tua casa, sobre a tua vida, um anjo da guarda. Então nós precisamos entender e proclamar. Então a primeira lição de São Padre Pio hoje para nós é: nós precisamos parar de uma vez por todas e dizer que nós estamos sozinhos. Conosco está o nosso anjo da guarda. Para quê, diácono? Para nos consolar, para nos guiar, para nos conduzir. E como diz São Padre Pio, aspas para o santo: ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia. Eu quero falar para você, amada de Deus, exército de São Miguel, nós temos ao nosso lado o anjo da guarda, e São Padre Pio nos exorta a vivenciarmos essa deliciosa intimidade. Intimidade, nós vamos entender que é cenáculo, intimidade é local de intimidade com Deus. Nós precisamos entender que o anjo do Senhor, ele caminha conosco, ele acampa ao nosso lado, ele nos zela, nos governa, nos protege, nos ilumina. Por isso, São Padre Pio diz para nós: se pudéssemos ao menos compreender isso, nós estaríamos muito mais maduros na fé. Por isso, repita, onde você está comigo agora? Repita comigo, minhas irmãs santas de Deus: eu não caminho sozinho, pois o meu anjo da guarda, enviado por Deus, está sempre ao meu lado, me conduzindo, me guiando a Jesus Cristo. Amém? Amém. Amada de Deus, se você entender isso, eu vou pegar as palavras de São Padre Pio: ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia. Se nós entendermos que de uma vez por todas nós nunca estaremos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Segunda lição de São Padre Pio para nós: nós precisamos manter sempre o olhar em Senhor Jesus, para que diante dele nós possamos ter uma boa companhia. Aspas para o Padre Pio: abra-se a ele e confie seu sofrimento a ele. Olhe, nós vivenciamos as lutas, nós vivenciamos batalhas, nós vivenciamos o mundo de hoje e nós passamos por sofrimento, nós passamos por grandes provações. E quem de nós seríamos? Daqui a pouco nós vamos orar e nós vamos estar segurando a cruz do crucificado. Nós estaremos unidos ao Senhor no sofrimento. Amada de Deus, eu quero dizer para você: caminhe confiantemente com o teu anjo da guarda em meio à dor, em meio a sofrimento, em meio a tudo que está acontecendo. Olhe o Salmo 90 que eu trouxe para nós para hoje. Eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma, andarás sobre cobras e serpentes, e calcará leões e dragões. Eu quero falar para você, somente guiado pelo anjo da guarda, São Padre Pio nos exorta a isso, somente guiados pelo anjo da guarda, nós estaremos dispostos a vivenciar e a superar as angústias e os sofrimentos. Em nenhum momento São Padre Pio vai nos dizer que o anjo da guarda vai nos livrar de todo o mal. Não, ele vai nos conduzir e a ressignificar. Olha a palavra, ressignificar o sofrimento, ressignificar a angústia, e nós iremos passar pelas noites escuras, nós iremos passar pelas tormentas em Deus.
Então eu quero falar para você, na hora, primeira lição de Padre Pio, nós nunca estamos sozinhos. Segunda lição de São Padre Pio com os anjos, na hora da angústia, na hora do tormento, na hora da dor, nós vamos caminhar confiantemente para Jesus, para vivenciarmos a vitória de Deus. Terceiro ponto de São Padre Pio: nunca diga que na batalha contra os seus inimigos você não tem ninguém a confiar. Nós precisamos confiar em Deus e no nosso anjo da guarda. Veja, São Padre Pio disse no primeiro passo, entendemos que não estamos sozinhos. Ótimo. Segundo passo, na angústia, na dor, no sofrimento, ressignificar. Mas São Padre Pio agora vai nos dar uma palavra extraordinária, e essa palavra quebra toda e qualquer maldição. Toda e qualquer maldição lançada sobre a tua casa seja agora quebrada e destruída em nome de Jesus. Porque o terceiro passo que São Padre Pio nos diz é confiar no anjo da guarda. Diácono, o que é confiar? Nós rezamos no Santo Anjo: sempre me guarda, me zele, me governe, me ilumine. Amém. Nós precisamos permitir que o anjo da guarda nos governe, nos conduza. Precisamos caminhar confiantemente. Confie no teu anjo da guarda, confie no caminho que ele faz contigo. Vá diante de Deus e você verá a glória do Senhor. Então, primeira coisa, você não está sozinho. Segunda coisa, na dor, na angústia, continue com o Senhor, ressignifique. Terceiro passo, confie. Agora vem o quarto passo maravilhoso. São Padre Pio vai nos dizer com os santos anjos, olha que bênção, um ensinamento muito forte que eu vou dizer para você agora. Aspas para São Padre Pio. No que diz a respeito às locuções interiores, olha a profundidade dessa carta de São Padre Pio, hein? Não se preocupe, tenha calma. O que se deve evitar é que seu coração se una às locuções internas ou do inimigo. Ai, diácono, eu sempre me pergunto isso. Olha, isso deve ser uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram ou no YouTube. Diácono, é de Deus? Não é de Deus? É vontade de Deus? Não é vontade de Deus? Amado, você tem um santo anjo, você tem um anjo da guarda ao teu lado. Deus te confiou um anjo da guarda. E São Padre Pio vai nos dizer agora: acalme o teu coração e escute a voz de Deus com o anjo. Olhe, toda vez que o anjo anuncia algo para nós, é boca de Deus. São Gabriel é o anunciador da boa nova. Então que São Gabriel apareça hoje na tua casa, quando nós orarmos daqui a pouquinho, que São Gabriel apareça anunciando a vitória de Deus, anunciando o prelúdio do Senhor, anunciando que após a cruz vem a ressurreição. Eu quero proclamar um Jesus Cristo vivo e vivido, glorioso, mas também um Jesus que está na cruz, e na cruz nos unimos a Ele no sofrimento. Olhe o que o Padre Pio nos diz diante dessa situação de ouvir internamente a palavra de Deus. Toda vez, olhe que forte, olhe, isso aqui é muito forte. Se eu fosse você, eu tomava nota. São Padre Pio nos ensinando a conversar com o nosso anjo da guarda. Ele diz assim: toda vez que você escutar uma locução interna, é de Deus, é meu ou é do inimigo? Olhe que forte. Tudo que é do inimigo começa trazendo uma paz que não é verdadeiramente uma paz. Tudo que é do inimigo vai nos trazer uma certa tranquilidade, mas com o passar do tempo vai roubar a nossa paz, vai nos deixar inquietos. Tudo que foi isso, ou é humano, ou é do inimigo. Já o de Deus é o contrário, ele nos começa inquietando, a gente fica inquieto: será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu vou? Será que eu não vou? Nós ficamos nessa inquietude, mas São Padre Pio diz para nós, aspas, a São Padre Pio, para o diácono não falar muito, vamos escutar o santo que ele é mais forte do que eu. Não se confunda tentando atender locuções internas. Se Deus é o autor desses princípios, o sinal é o seguinte: no instante que você ouvir essas vozes, ela enche sua alma de medo e confusão. Olha que forte. Mas logo depois, deixam a sua alma com uma paz divina. Pelo contrário, quando as locuções são internas ou do inimigo, começam com uma falsa segurança. Olha que forte. Uma falsa segurança, seguida de uma agitação e um mal-estar
indescritível. Amada de Deus, não compre uma casa sem perguntar a Deus se é vontade de Deus. Não mude de emprego sem perguntar se é de Deus. Não faça nada. Um casal vai, diácono, eu vou ter filho ou não vou ter filho? Ore diante do Senhor, escute Deus. E o São Padre Pio nos diz hoje, nós temos o anjo da guarda que caminha comigo e com você, para que nós possamos discernir completamente o que Deus faz ao nosso favor. Então nós precisamos entender com muita força a última lição de São Padre Pio para os anjos, para depois eu trazer uma outra visão de São Padre Pio para nós. Olhem, primeiro passo, eu sou filho do Monsenhor Jonas Abib, eu faço memória de tudo que a gente faz, aprendi com meu pai a ser assim. Então o primeiro passo, você nunca está sozinho, você tem um anjo da guarda contigo. Segundo passo, nós precisamos ressignificar tudo que é dor, tudo que é dificuldade em Deus. Está passando por dificuldade? Bendito seja Deus, em Deus você vai superar. Não tenha medo, depois da cruz, a ressurreição. Depois da cruz, a glória. Não desista, quando está difícil, bendito seja Deus. Não lute com as suas forças, lute com as forças do Senhor. Olha, Deus me deu a moção agora de Jesus andando na Via Cruzes, na Via Sacra. Tem um teólogo alemão que vai dizer bem assim, quando Jesus caía, e ele caía porque o peso da cruz era imenso, porque ele assumiu sobre si todas as nossas faltas, ele nunca pecou e assumiu sobre ele o salário do pecado, que é a morte. Quando ele caiu, ele olhava na multidão e buscava o olhar da Virgem Maria, e quando ele encontrava o olhar da mãe, ele enchia-se da força e ele se reerguia. Amada de Deus, se você está caído agora, se você está prostrado agora, eu quero lançar sobre você essa profecia que o Senhor Jesus está contigo e ele te deu um anjo da guarda. Nós precisamos conversar com esse anjo. São Padre Pio nos diz isso. Ressignifica a dor, ressignifica a luta, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista, porque Deus jamais desistiu ou desistirá de você. Lembra da passagem do filho pródigo? Ele foi embora, mas a parte mais linda dessa passagem para mim é que o pai fica olhando para o horizonte. A parte mais forte, diácono, fala da volta do filho pródigo, do filho que está lá que briga. Para mim, a parte mais bela da passagem do filho pródigo é que o pai avista o filho no horizonte. O que é que isso significa? Ele todo instante, todo dia, olhava para o horizonte, porque ele sabia que ele ia voltar, ele sabia que ia voltar. Então não desista, ressignifique, lute com o teu companheiro, o anjo da guarda. Terceiro passo, qual foi mesmo que eu estou esquecido? Nós precisamos ter confiança. Não adianta dizer, tem um anjo da guarda ao meu lado, beleza, mas eu tenho que confiar nele. Confiar como? Cegamente. Confia, se abandona, deixa. Nós rezamos o Santo Anjo, todo mundo reza o Santo Anjo, pelo amor de Deus, mas a gente fala que nem a matraca véia e não bota na prática. Sempre me guarde, você não é papagaio para repetir, então você tem que rezar. Sempre me guarde, me guarda, me governe. Não quer governar? Toma, Senhor. Toma a minha vida, toma o meu destino, toma o meu amanhã. Nós queremos insistir em ser Deus em nossas vidas. Quebra a cara. Não, me governa, me guia. Como? Cegamente. Eu confio no Senhor. Quando você tiver a confiança, quando você tiver a esperança, Satanás, ele é derrotado, humilhado na tua casa. Porque quando você confia e espera no Senhor, Satanás vai dizer, eu vou fazer o quê com esse aí? Esse é filho da Imaculada, ele é humilde, ele se submete a um Deus, eu não tenho vez. E o demônio, ele é derrotado na tua vida. Amém? Oh, glória a Deus, estou começando a me animar, mas eu vou ficar quieto, porque eu tenho que ficar quieto. Então nós precisamos entender que o nosso quarto passo para nós é, nós precisamos, uma vez que confio, eu preciso ouvir a voz interior. Eu falei isso, diácono é de Deus, não é de Deus. Ora, meu irmão, ora. Mas olha o que São Padre Pio falou, quando é do inimigo, começa com uma falsa paz, olha que forte, uma falsa paz, mas depois incomoda. E quando é de Deus, ao contrário, começa inquieto e depois nos traz paz. Mas São Padre Pio dá um último ensinamento, e é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui, para a honra e glória de Deus. Nós precisamos orar. Olha, São Padre Pio diz para nós, aspas para o santo, ore vocalmente também, pois ainda não chegou a hora de deixar as orações, com paciência e humildade. Olha São Padre Pio falando como é diferente do diácono, né? Com paciência e humildade, suporte as dificuldades que você tem ao fazer isso. Esteja sempre pronto
pronta para enfrentar o quê, diácono? Olha, como São Padre Pio dá o segredo para nós. A enfrentar o quê? As distrações e a aridez. Nós precisamos entender, aqui falar de aridez espiritual, aqui devia ter 4 retiros, não dá nem meia hora para falar, não dá. Nós precisamos entender que nós temos que lutar, como? Orando. Contra quem, diácono? Amado, amada de Deus, contra as distrações. O mundo nos distrai demais. Talvez você esteja nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Tem tanto número aqui que eu não sei nem quanto número é esse aqui. Talvez você esteja acompanhando, mas pode ser que venha uma distração. Aparece uma mensagem do WhatsApp, não sei de quem, você vai ficar tentado a clicar na mensagem. Renuncie essa mensagem em nome de Jesus. Renuncie essa mensagem em nome de Jesus. Você tem que ficar atento aqui. Daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco alguém chega. O inimigo de Deus, ele vai tentar de tudo para que você se desvie. Olhe, sabe o que eu mais escuto? Eu estou fazendo live meia-noite, um horário bem bom, né? Meia-noite estou fazendo horário no YouTube. Diácono, me dá um sono. Começar a rezar me dá um sono. Amado, isso é distração. O inimigo de Deus quer tirar você do centro. Você está ouvindo aqui, não a palavra do diácono Rômulo. Eu trouxe São Basílio Magno, doutor da igreja. Trouxe 2 salmos da palavra de Deus. Estou trazendo uma carta de São Padre Pio. Olha o conteúdo que eu estou lhe entregando, para que você entenda que nós precisamos orar. Orar sem cessar. Fugindo de quê? Da distração. E nós estamos tentados a viver inúmeras distrações. Diácono, é quaresma de São Miguel, maravilhoso, mas sábado não dá para fazer quaresma, sábado é o dia, o povo diz sextou, vamos sextar por aí. Não, meu amado e minha amada de Deus, o inimigo de Deus, ele não para um segundo para roubar o teu tempo, para te desviar do Senhor da glória. Você está na quaresma? Aguenta firme, meu pai fundador diz isso, aguenta firme, são 40 dias orando com São Miguel, você vai colher as vitórias do Senhor. Então cuidado, São Padre Pio, ore, cuidado com as distrações. E outra, a segunda parte então é muito forte. Diácono, já venci, já estou num caminho melhorzinho, já comecei a superar as distrações. Aí você vai enfrentar a famosa aridez espiritual. Como eu amo essa palavra. Quem reza 10 minutos por dia já passou por aridez. Quem reza 10 minutos por dia, quem reza um terço por dia, sabe o que é aridez espiritual. E aí você vai ficar aquele deserto, aquela secura, aquele desgosto. Vai ter terço, 4h30 da manhã, sério mesmo, que é 4h30 da manhã, você começa a se coçar. Não, amada de Deus, o reino, fala baixo, o reino do céu é para os violentos, aqui era para dar um grito daquele jeito, o reino dos céus é dos violentos. Meu amado, se você for andando com a maré, você vai com a maré, você está aqui, você não é qualquer um não, você é exército de São Miguel, amém? Você não é soldadinho de chumbo, não. Você é exército de São Miguel. Deus te deu uma batalha. Diácono, mas eu não estou com vontade de rezar. Meu amado, se você está na fase de esperar ter vontade para rezar, você está longe de Deus, você nem sabe. Olha, se eu for falar de morada interior, você está esperando o Uber para te levar onde é o castelo. Você nem sabe onde é a morada, você não sabe nem, estou na primeira, na segunda, nem você está pedindo Uber, você está longe. Então nós precisamos entender que a aridez espiritual é determinação. Eu não vou porque eu quero, eu vou porque eu preciso. Santo Agostinho, vou trazer só o doutor, porque aqui o nível é outro. Santo Agostinho, então Santo Agostinho vai dizer para nós, a alma dá vida ao corpo, sem sua alma, seu corpo morre. E se olha como é profundo, isso é teológico que eu vou lhe falar. Quando a alma sai do nosso corpo, o nosso corpo entra em decomposição. O que é isso? As nossas células se dividem, se partem, nós perdemos a unidade. Trazendo para a Trindade, vamos aprofundar um pouco mais. Quando a minha alma está em unidade com o meu espírito, eu estou em unidade com Deus. E quando eu estou em unidade com Deus, eu entendo que eu não preciso ter arrepio para rezar, que eu não preciso gritar para rezar. Eu preciso rezar porque Deus move o meu viver, Deus move o meu ser, Deus move o meu agir. Então, vou trazer outra doutora. Santa Teresa d'Ávila, está cheio de doutora o negócio aqui está muito alto. Santa Teresa d'Ávila vai dizer para nós, nos testemunhos dela, que muitas vezes ela ia adorar Jesus, não é fazer oração das horas não, viu? Adorar Jesus, ela entrava na capela, ela olhava para o sacrário e dizia assim, não te sinto, não te vejo, não te espero,
mas eu vou ficar aqui. E para eu ficar aqui, o bom é que essa capela me ajuda a falar de Santa Teresa d'Ávila. Porque a capela era cheia de tijolinhos. Está vendo esses tijolinhos aqui? Santa Teresa d'Ávila ficava contando os tijolos diante de Jesus. Olha que adoração esculhambada, vamos ser sinceros. Olha que adoração esculhambada. Jesus no sacrário e Santa Teresa. 1, 2, 3, 4. Por que ela fazia isso? Porque ela entendia que eu não preciso ter arrepios para adorar Jesus. Ela entendia que o Senhor, Ele é sol, é excelso. E uma alma diante de um Deus, ela não sai de lá sem ser transformada. Então ela entendia que ela tinha que fazer algum esforço, alguma situação para permanecer na presença de Deus. E o mais interessante, diz São João da Cruz, que na mística da igreja, o próprio Deus falando com Teresa dizia, suas melhores adorações era quando você contava tijolos. Porque é fácil adorar Jesus quando eu estou necessitado. É fácil adorar Jesus quando eu estou lutando contra o câncer. É fácil adorar Jesus quando estou lutando contra... Mas quando está tudo bem, está tudo tranquilo, não. Então São Padre Pio nos diz hoje, nós temos um anjo ao nosso dispor, ao nosso lado, para nos orar, para nos ensinar, para nos exortar a orar. Por isso, que se levante nessa noite, não apenas homens e mulheres, mas um verdadeiro exército. Exército guiado por quem? Pelos santos anjos, pelo seu anjo da guarda, que esse anjo possa te conduzir a uma glória eterna, que esse anjo possa te conduzir a Jesus Cristo. Mas, diácono, eu não o vejo. São Padre Pio já nos disse. Você não vê, mas ele está lá. Ah, diácono, eu estou passando por muita dificuldade. São Padre Pio disse, ressignifica. Mas, diácono, eu vou com o santo para onde? Confie, confie, confie sem cessar. E aí, quando você falar assim, mas, diácono, e agora? Como é que vai ser? Escute a voz de Deus, faça a vontade de Deus prevalecer e verás a glória do Senhor. Amém? Amém. Cansados? Tenho mais 5 minutos, glória a Deus. Nós precisamos entender que São Padre Pio vai nos falar, agora vamos falar de intimidade, vamos subir o nível, vamos falar, diácono, como é que os santos anjos se comportavam com o Padre Pio? São Padre Pio, ele tinha as lutas dele com o cão, desde pequeno. Fazer o quê? O cão já sabia que São Padre Pio ia ser um santo extraordinário, um santo revolucionário, porque existe na história dos santos e santos que mudam a história. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, são santos que marcam o tempo. São Padre Pio é um desses. Falei-me, Jesus amado. Então, desde cedo, o inimigo de Deus tentava ferir São Padre Pio. E olha que forte uma vez. Olha, São Padre Pio é São Padre Pio. Ele briga com todo mundo, inclusive com o anjo. Quem tem intimidade é assim. Ele falou uma vez, certa vez, São Padre Pio estava tomando um ensinamento do inimigo, né? Era um cacete mesmo. O cão estava batendo nele com força. Porque quem já viu a história de São Padre Pio vai entender isso. E olha que ele vai dizer bem assim. São Padre Pio vai dizer bem assim. Não bastante, certa vez o demônio estava batendo tanto no Padre Pio, que Santo chamou várias vezes em voz alta o seu anjo da guarda. Mas foi inútil. Olha que bênção. O diácono, você acabou de pregar, que é para chamar o santo, o anjo. Aí o São Padre Pio chamou e não veio. Agora quem não vai chamar sou eu também. Tenha calma. Deixa eu terminar. E aí veja, em seguida, o anjo apareceu. E aí São Padre Pio, zangado, é Padre Pio, aspas para o Padre Pio. São Padre Pio, aspas, por que não veio na hora que eu mais precisava? Olha, São Padre Pio briga até com o anjo, ele pode, né? Aí o anjo respondeu, Jesus permite esses assaltos do diabo, porque a sua compaixão te faça querido dele e queira se assemelhar com isso no deserto da cruz. Amada, amada de Deus, estou na carta 1, versículo 113 de São Padre Pio. Muitas vezes, Deus permite o assalto do inimigo em nossa vida para que nós possamos ressignificar na cruz o nosso sofrimento. Seria muito fácil a gente pedir e no estalar de dedos a coisa acontecer. Isso não é cristianismo, não. Isso não seria igreja católica. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos igreja católica. A igreja católica diz para nós, no seu sofrimento, na sua luta, São Padre Pio estava em sufoco, mas o anjo da guarda disse para ele, Deus permitiu para que você se assemelhe com ele na cruz. Por isso, daqui a pouco nós vamos rezar com a cruz. E eu quero convidar você a colocar-se na cruz, a se unir à cruz e entender que toda e qualquer situação, o teu anjo da guarda assume. Quando São Padre Pio recebia cartas em francês,
São Padre Pio ele é italiano. Quando ele recebia as cartas em francês, São Padre Pio não sabia nada de francês, é que nem eu. O máximo que eu sei de francês é batom, sutiã, lingerie, que são palavras francesas que virou português. Acabou de sair, não sei mais nada. Ah, não, sei uma coisa. Rue du Bac Saint-Coran, que é o endereço da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, lá em Paris. Só sei isso, mais nada. Então, São Padre Pio recebia a carta em francês. Quem ajudava São Padre Pio? O anjo traduzia para ele. Intimidade com o anjo. Olha, o inimigo de Deus tentava tanto São Padre Pio, que muitas vezes o inimigo de Deus, ele amaldiçoava as cartas que ele trocava com seu confessor, para que quando ele recebesse a carta, ele fosse atingido pelo mal. Então o anjo dizia a Padre Pio: aspeja água benta, lance água benta nas cartas. Por isso que as cartas de São Padre Pio, a grande maioria delas, elas são borradas com gotículas d'água, porque antes de abrir, São Padre Pio lançava água benta para purificar, para exorcizar todo e qualquer mal. Você tem feito isso? Você tem pegado o sacramental de Deus, que é a água benta e aspergida a tua casa? Você tem pegado o sacramental de Deus, que é a vela, e iluminado a tua casa? Amada de Deus, nós precisamos entender que o anjo do Senhor está ao nosso lado, nos ajudando a fazer isso. E a última coisa que São Padre Pio nos ensina para a gente rezar. Olha, aspas para o santo. Se precisarem de mim, diz o anjo, repetia o santo aos seus filhos espirituais, podem mandar seu anjo da guarda. Essa eu vou repetir para você guardar. Se precisarem de mim, é o Santo Padre Pio falando para os filhos espirituais, todos nós que clamamos por ele. Repetia ao santo aos seus filhos espirituais, podem me mandar o seu anjo da guarda. Eu quero falar algo para você, para encerrar a pregação, para nós rezarmos. Quando você precisar de algo, quando você precisar de alguém, não tenha dúvida. Eu tenho testemunhos fantásticos sobre isso. Meu anjo da guarda visita agora o anjo da guarda do meu marido. Mãe, quando você estiver em casa e tiver um sentimento de livramento, meu Deus, o meu filho está passando por uma dificuldade, eu sinto que algo ruim pode acontecer com ele. Não hesite de pedir ao teu anjo da guarda, aí ao anjo da guarda do teu filho, para livrar-o do mal, e ele vai experimentar o livramento. Amém?